Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e neste vídeo eu estou para tratar de algumas objeções contra a aceitação universal do Papa Paulo VI. Objeções estas que foram levantadas pelo senhor Diogo Rafael Moreira, do site e canal no YouTube Controvérsia Católica. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao senhor Diogo por toda a cordialidade com que ele me tratou no vídeo. Ele me trata até que muito bem, para ser sincero, então eu gostaria de agradecer. Ele fala bem de mim, dá um like no meu vídeo, então eu agradeço aqui. E também espero que se mantenha esse espírito de caridade, né? Que ele não desapareça nesses debates à distância, se posso chamar dessa maneira. Para mim, inclusive, é algo bastante surpreendente ver o meu nome mencionado no canal Controvérsia Católica, uma vez que eu, de certa maneira, acompanho o canal, não como um sedevacantista, mas como alguém que assiste, que vê os argumentos, que vai tendo uma noção de como realmente é o sedivacantismo para não criar uma visão deturpada na minha cabeça, como muita gente faz. Tem muita gente que quer falar sobre sedivacantismo, sobre o Concílio Vaticano II, sem ter um conhecimento adequado do assunto, sem saber realmente qual a visão dos tradicionalistas e acaba fazendo um desserviço para a igreja, no final das contas. Gostaria aqui no início do vídeo de salientar que não irei falar, ao menos não nesse vídeo, ou seja, provavelmente, com praticamente certeza, se Deus permitir, vou falar em outro vídeo futuro sobre a Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, mas neste vídeo não irei. Porque é algo recorrente que eu vejo em quase todo debate que eu tenho com algum tradicionalista sobre essa questão do consenso dos bispos. Mesmo quando estou conversando, debatendo com alguém da tese de reconhecer e resistir, sempre vem essa ideia de que não, mesmo que isso seja uma doutrina católica, universal, praticamente consensual entre os teólogos, poucos negaram, os que negaram no futuro quebraram a cara, né? Mas aí sempre me vem a boa e velha ideia de que, mas mesmo que isso fosse um consenso universal, os teólogos não estavam preparados para o que aconteceu com o Concílio Vaticano II. Isso é absurdo, eles são obviamente hereges, esse tipo de coisa. Então, nesse quesito não há nada de novo. Se eu tivesse que parar a questão da aceitação universal para explicar a Dignitatis Humanae, provavelmente depois alguém poderia rebater: ah, você explicou a Dignitatis Humanae, mas e tal cláusula da Lumen Gentium? E agora? Aí começa tudo de novo. Então, vamos ser sinceros, nos prendamos a um tópico para depois tratar de outro. Tratar sobre a Dignitatis Humanae, tratar sobre a liberdade religiosa, nós iremos. Mas esperem, por favor, tenham ideia de cada coisa no seu tempo. Isso foi para salientar que nosso assunto aqui nesse vídeo é sobre se o Papa Paulo VI foi ou não foi realmente universalmente aceito e quais os argumentos de Hugo Rafael Moreira sobre essa questão da aceitação universal, certo? Bem, iniciemos com a primeira objeção. A rejeição de um ou mais bispos a um papa seria, de acordo com o argumento apresentado, no caso pelo site Archidiacre, a prova de que aquele papa não pode ser legítimo? Bem, o senhor Diogo diz que para o site Archidiacre, a aceitação universal é um caso obrigatório para que um papa seja, sem sombra de dúvidas, legítimo. Mas a grande questão é que esse não é o verdadeiro argumento. Eu já esclareci antes qual é certamente o centro da argumentação apresentada, mas vou tentar deixar mais evidente usando de um sistema que me foi dado por um dos escritores dos artigos do Archidiacre contra o sedivacantismo. Eis qual é o sistema. A legitimidade de João XXIII e Paulo VI foi universalmente aceita. Nenhum bispo católico governou sedivacantistas antes de 1981. Leão XIII diz em sua encíclica Eximia nos Laetitia que isso prova que eles não são católicos. Logo, Paulo VI deve ser verdadeiro Papa, pois seria absurdo acreditar que todos os bispos pudessem se equivocar. Ainda mais todos os bispos crendo que um antipapa é o Papa legítimo, o vigário de Cristo na Terra, certo? Eis o que diz Leão XIII na sua Eximinos Laetitia. Absolutamente nenhum bispo os considera e os governa como suas ovelhas. Eles devem concluir disso, com certeza e evidência, que são desertores do rebanho de Cristo. Papa Leão XIII, encíclica Eximinos Laetitia, de 19 de julho de 1893. Vamos estar deixando no nosso artigo em latim para vocês poderem ler. Também, claro, com um livro inteiro com várias outras documentações que vocês também podem ver, não apenas da Eximinos Laetitia.
qualquer forma, o cardeal Pie é muito claro ao tratar sobre esse assunto. Eis o que ele diz. Agora, você rejeita o Papa e diz que desde o início deste século a sé apostólica não foi ocupada por nenhum sucessor legítimo do príncipe dos apóstolos. Na falta do Papa, você pelo menos tem bispos para governá-lo? Não. Por muito tempo, você não teve nenhum bispo em sua comunhão. Todos os outros bispos, que a princípio recusaram sua renúncia, finalmente abriram os olhos para a luz, e aquele que se mostrou o mais obstinado de todos, morreu no seio da Igreja Romana, depois de retratar seus erros e pedir absolvição das penalidades incorridas por sua resistência. Então, por sua própria admissão, você não tem episcopado. Então, vamos dizer novamente, você não faz parte de uma assembleia cristã, uma vez que na Igreja de Jesus Cristo precisa haver um bispo para que haja uma igreja. Aí você pensa, olha, esse Cardeal Pia está falando sobre a história do bispo Tux, é de vacantismo, o que é? Bom, isso é a sua primeira carta pastoral aos dissidentes da chamada Igrejinha, por ocasião do jubileu de meio século de 1851. Sim, 1851, não é 1989, sei lá, não. De qualquer forma, nós não dizemos nem que se um ou mais bispos negarem a legitimidade de um papa, ele é um papa suspeito de ilegitimidade. Nem dizemos que é impossível que alguns bispos se separem da fé autêntica. Mas dizemos que um papa cuja legitimidade é aceita por todos os bispos certamente é legítimo, sem que sua legitimidade dependa dessa aceitação, claro. Então, o senhor Diogo Rafael Moreira vai fazer o seguinte questionamento, já que se a base para a doutrina da aceitação universal é que o Papa é regra de fé, e a adesão da Igreja a um falso Papa seria aderir a uma falsa regra de fé, logo é preciso provar que as doutrinas ensinadas por Paulo VI foram aceitas por todos os bispos como regra de fé. Essa é a objeção dele. Bem, este argumento também não é novidade, claro. Para que possamos interpretar corretamente a doutrina da aceitação universal, eu trago aqui a autoridade da definição do Papa Martinho V, que é o Papa que os teólogos sempre vão invocar a autoridade quando o assunto é tratar sobre a aceitação universal. Eis o que diz na Intercunctas do Concílio de Constança, a definição do Papa Martinho V. Da mesma forma, se ele acredita que o Papa eleito canonicamente, que do momento após a proclamação de seu próprio nome é o sucessor do bem-aventurado Pedro, tendo autoridade suprema na Igreja de Deus. E termina, e você pensa, pronto, o que isso tem a ver? Bom, o que isso tem a ver é que essa definição interpretada em seu contexto se trata de algo que é necessário que um herege que esteja abjurando sua heresia professe. Ou seja, você tem que perguntar ao herege, ou a pessoa suspeita de heresia, se ele crê nisso. Justamente por ser algo que é de fé. Crer na eleição de um romano pontífice é algo que é de fé. E como os teólogos vão tratar sobre o assunto? Bem, agora vamos tratar de uma interpretação legítima. Chegou a hora. E com base no canonista Lúcius Ferraris, falecido em 1763, que para o assunto é um dos, ou o mais importante dos intérpretes dessa definição. Eis o que ele diz. É de fé que Bento XIV, por exemplo, legitimamente eleito e aceito como tal pela Igreja, é o verdadeiro Papa, doutrina comum entre os católicos. Isso é comprovado pelo Concílio de Constança, com os decretos da Constituição Intercunctas, decretando que aqueles que retornam da heresia à fé devem ser requeridos, entre outras coisas, se eles acreditam que o Papa eleito canonicamente, que é o único do momento depois da proclamação de seu próprio nome, é o sucessor do bem-aventurado Pedro, tendo a suprema autoridade na Igreja de Deus. Pelo simples fato de que a Igreja o reconhece como legitimamente eleito, Deus nos revela a legitimidade de sua eleição. Só um momento. A legitimidade de sua eleição é isso que ele diz? É isso mesmo. Tem até aqui em latim, ó, tá lá no texto para vocês poderem ler. Tendo Cristo prometido que sua igreja nunca fundaria em questões de fé, mas seria errado em tal questão se esse princípio fosse falso, pois a igreja, ao reconhecer o eleito como verdadeiro papa, o reconhece como uma regra de fé infalível. Ah, então quer me dizer que reconhecê-lo como regra de fé é o fundamento da doutrina, mas aquilo que garante que a aceitação ocorreu é a aceitação da legitimidade da eleição, não é a aceitação das doutrinas por ele impostas.
Olha só, ou seja, eu não tenho que esperar um Papa impor doutrinas para que assim ele seja legitimamente aceito universalmente pela Igreja? Bem, é isso que diz o padre Ferraris, Luiz Ferraris, em Prompta Bibliotheca Canonica e Jurídica Moralis Theologica, no volume 6. Está lá o link para vocês poderem verificar, certo? Vocês podem ver claramente que a aceitação de um Papa se dá por meio da aceitação da eleição, não das doutrinas impostas pelo Papa. Claro, isso não significa que as doutrinas impostas por um pontífice não tenham sua importância, mas a aceitação universal não depende de que um Papa primeiro imponha doutrinas para que depois elas sejam aceitas, assim podendo se provar que os fiéis reconhecem ele como regra de fé. Não é essa a questão aqui em jogo, certo? Mas, se alguém alegar que o padre Ferraris não é autoridade suficiente sobre o assunto, ideia que seriamente é bastante difícil de sustentar, ainda temos a autoridade de João de São Tomás, que apesar de muitos advocantistas não gostarem dele quanto ao assunto de falar sobre um papa herético, ainda assim eu não conheço ninguém que descarte completamente a autoridade dele. Também o padre Antônio Arbiol, Ordem dos Frades Menores, 1702. Também o padre Sidney Smith, jesuíta, 1895. Bem, todos eles corroboram que a aceitação universal se dá por meio da aceitação da eleição. Também, tantos destes afirmam que a doutrina da aceitação universal é uma questão de fé. O cardeal Journet, em 1955, repete exatamente o que diz João de São Tomás sobre o assunto. A aceitação da Igreja ocorre negativamente, quando a eleição não é imediatamente contestada, ou positivamente, quando a eleição é aceita primeiramente pelos presentes e gradativamente pelos demais. É o que diz o cardeal Journet em A Igreja do Verbo Encarnado, 1955, páginas 977 a 978. A ideia difundida entre os advocantistas, que confunde o fundamento da doutrina com a forma pela qual o pontífice é aceito, é uma inovação. Então vem mais uma objeção, que também não é novidade, que é sobre a bula Cum Ex Apostolatus Officio. Então, alguns advocantistas dizem que ela derrubaria a aceitação universal, né? Os advocantistas exploram a bula Cum Ex Apostolatus Officio, do Papa Paulo IV, para alegar que um antipapa herético poderia ser aceito pela Igreja sem problemas, citando o parágrafo 6 da bula. Bem, a doutrina da aceitação pacífica universal não é inconsistente com um falso papa sendo eleito e aceito como papa legítimo por todos os cardeais. De fato, é a aceitação dos bispos que garante a certeza infalível da legitimidade dos eleitos. Muitos advocantistas, então, usam a passagem que diz: não se pode dizer que se tornou válida pela adesão diante dele ou pela obediência a ele por todos. Bem, aqui o por todos não diz respeito a todos os bispos nem a toda a Igreja Universal, mas apenas aos cardeais, aos quais se fez referência pouco antes. De fato, o termo latino usado pela bula para significar adesão significa o rito de adesão dos cardeais ao Papa recém-eleito, seguido de um juramento de fidelidade e obediência. Finalmente, Petri Marie Passerini, vigário-geral dos dominicanos e eminente teólogo e canonista, afirma em sua obra Tractatus de Electionem Summi Pontificis, na página 164.28, que trata da eleição do soberano pontífice, que as palavras a prestação de obediência a ele por todos não dizem respeito a toda a Igreja, mas referem-se apenas à cerimônia de obediência dos cardeais. Ele ainda acrescenta que, após a aceitação pacífica universal, o Papa não pode mais ser acusado de crimes cometidos antes de seu pontificado. Certo? Assim sendo, eu acho que essa já é uma resposta à altura dos principais argumentos, se não de todos os argumentos utilizados pelo senhor Diogo Rafael Moreira sobre essa questão de Paulo VI ser um papa universalmente aceito no que tange aos bispos. Porque no final do vídeo ele usou o exemplo de, acho que, um leigo, pelo menos é o que deu a entender, foi de um leigo, que teria negado a legitimidade de Paulo VI, de um padre também, mas nós sabemos que não há igreja sem bispo e é disso que nós estamos tratando.
Bom, este vídeo já acabou. Se alguém tem alguma crítica, acha que está faltando alguma coisa, alguma objeção que eu acabei esquecendo, podem me contar, que eu ficarei muito feliz em tratar sobre o assunto, certo? Fiquem com Deus e até outro momento.